processado dentro de uma instituição confessional, que é o Seminário Presbiteriano do Norte. Então, por hábito nosso, né, por Seminário Presbiteriano ser um seminário protestante, do qual nós fazemos parte e que também abriu essas portas, nós queremos dizer que sempre é um hábito nosso começar com oração, agradecendo a Deus por estarmos juntos, pedir que Ele nos dê sabedoria durante o transcorrer da apresentação, no caso para Esther. E então, todos aqueles que tiverem perguntas que forem surgindo, anota aí no papelzinho, lança depois aqui no chat, e a gente depois passa aí para a Esther, quando o tempo permitir. Então, está aqui conosco também, todos são especiais, mas um irmão que eu tenho um carinho muito grande, foi da minha turma da graduação ali do Seminário Presbiteriano do Norte, a turma de 2001, que é o pastor André Freitas, André Júnior, a gente chama ele de André Júnior, pastor ali em Vitória da Conquista. Acho que é isso, né, André? Vitória do Espírito Santo, né? Barra de São Francisco, Espírito Santo. Então, vou pedir que André... Opa, por favor. Rúbia, pode falar. Professor, estão aqui também conosco o professor Moisés Sampaio, que é da Universidade do Estado da Bahia, representando o mestrado também, aí, e a aluna, a orientanda, a professora Silvia Guimarães, estão conosco. O professor Moisés fez aquela palestra, lembra a live sobre o Coronel Negro da Chapada? Ótimo. E o professor Moisés também tem um olhar nas estruturas protestantes, e é protestante também de formação, viu? Só fazendo uma referência a ele. Marcar aí um encontro com ele aqui conosco. Com certeza. Sinta-se já convidado aí, vamos marcar uma data. Fale aí, professor Moisés. Abra o som e sinta-se à vontade, professor. Professora Silvia também. Ele está dizendo que está sem áudio aqui, mas está nos ouvindo. Professor Moisés, seja bem-vindo aí no nosso meio. Vamos marcar aí uma data para que você também possa contribuir aí com o nosso grupo. E os demais aí que foram convidados com Rúbia, né, e tantos outros, por mim. Nós temos também aí a professora Silvia, também, que é estudiosa, estuda os protestantes, professores negros do Instituto Fonte Nova. E, perfeito. Além disso, ela está representando também o mestrado de crítica de História Cultural, da Universidade do Estado da Bahia, e também conosco o meu professor orientador, o professor Coriolano, só que está sem áudio também, só nos escuta, viu? Sejam todos bem-vindos aí. Estão todos aqui porque são também... admiram a pesquisa da professora Esther. Ela é referência para a gente, para o nosso trabalho. Não tenha dúvida disso. Esther é uma amiga querida que nós temos, vez por outra, tido o privilégio de compartilhar em autorias aí, em coautorias, né, alguns textos, né, Esther? Então, gente, vamos orar nesse instante com o reverendo André. André, pode abrir o áudio e faz uma oração, irmão. Eu acho que o áudio está fechado, André. Cadê, André? Estava aqui, será que caiu a... Estou procurando o André, está aqui conosco. Vamos ver se ele aparece aqui. Apareceu que ele saiu da reunião. Talvez ele tenha caído. Foi. Rubens, então ora pra gente. Ok. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender mais sobre Ti, Deus. Obrigado porque Tu juntou, Senhor, as pessoas que Tu queria nessa noite para compartilharmos do conhecimento da história do Teu mover, Pai, sobre esse país, sobre esse continente, sobre esse mundo. É tão importante, Senhor, aprendermos mais sobre Ti, sobre como Tu se move no mundo, como Tu faz a Tua obra, Senhor. A gente não entende, não podemos compreender, Senhor, os Teus planos, mas podemos estudar, Senhor, o que Tu fez, admirar e agradecer, Senhor. Obrigado porque Tu
trouxe a professora Esther, trouxesse tantos outros aqui que podem contribuir com esse debate, para que a gente honre e louve o teu nome, Senhor, com o aprofundamento do conhecimento sobre ti e a tua obra. Muito obrigado, Senhor, fica aqui conosco durante essa noite. Esteja conosco, Senhor. Abençoa a professora Esther na fala dela. Cuida dessa reunião, Senhor. Muito obrigado. Amém. Então, está conosco, é conhecida já pela maioria, né, mas para quem não conhece, a professora Esther é professora ali da UNIT, Universidade de Tiradentes, ali em Sergipe, contribuiu e continua contribuindo. No início das pesquisas de Esther, ela pesquisou e contribuiu muito com a pesquisa voltada para a educação protestante no Brasil, e hoje tem se debruçado e contribuído muito com a questão dos impressos protestantes. Esther, não querendo mais tomar seu tempo, fique totalmente à vontade e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, boa noite mais uma vez aqui a todas, a todos. Quero agradecer, professor e pastor José Roberto, pela oportunidade que me dá, né, e pela responsabilidade, né, de compartilhar um pouco das pesquisas que tem desenvolvido, né? Agradeço a cada um de vocês que se predispôs o seu tempo, né? Que depois da saúde é o mais precioso que a gente tem, é o nosso tempo, né? A cada um que está aqui para ouvir também, dialogar conosco. Agradeço a presença do meu coordenador da pós-graduação, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação, o professor Dr. Cristiano Ferronato, que está aqui também na sala, a professora doutora Lúcia Franca Rocha, da Universidade Federal da Bahia, né, minha querida companheira aí, professora Roberta Barreto, do curso de Licenciatura da Educação Física, nossos alunos, Dr. Flávio Andrade, meus companheiros do Rotary Club de Aracaju Norte, meu presidente do Rotary Club de Aracaju Norte, doutor Elito Ora, doutor João Macedo, meu presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, Sergipe, da qual eu também integro, né, meus companheiros, o doutor Netônio Machado, membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, né, e meus companheiros da Academia Sergipana de Educação, que eu também integro, né, muitos colegas aqui, muitos amigos, de mais perto e de mais longe, como tem a Keila, né, que está na Irlanda e está aqui conosco também. Né, o doutor Leonildo. Então, para mim, é uma honra estar com vocês, tantos os intelectuais da história do protestantismo aqui nessa sala, né, de várias áreas da história do protestantismo brasileiro, do presbiterianismo, da educação brasileira, né, mas é uma alegria, né. Desde 1996 que eu estudo esse movimento da história da educação protestante em Sergipe e fiz um mestrado pela Universidade Federal de Sergipe sobre a escola americana, né, implantada em Laranjeiras, em 1884, pela Missão Central, né, Missão Central, a Missão Presbiteriana, e depois eu fui aprofundando a investigação e pela quantidade de documentação que eu fui levantando, eu percebi um movimento muito grande da missão no Brasil e fiz minha tese de doutorado na PUC de São Paulo, certo? E trabalhei com o Instituto Ponte Nova e a missão. Foram, na verdade, dois braços, né? Duas vertentes da mesma tese, para poder compreender a ação dessa missão aqui no país. E passei, então, 10 anos estudando, investigando essas instituições escolares protestantes. Mas e nesse trajeto, eu percebi que tinha um movimento que antecedia a chegada de Simonton, entendeu? A chegada de Calley aqui, né? Mas especificamente o reverendo Simonton, né? O primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil, e foi exatamente essa circulação de impressos protestantes que ocorreu
antes da implantação de igrejas e escolas, né, e equipamentos, eu chamo de equipamentos culturais, igrejas, escolas, hospitais, orfanatos, ambulatórios, né, muitos tipos, bibliotecas, certo? Protestantes, fosse presbiteriana, batista, né? Então, eu estou nesse caminho da circulação, de um mapeamento. Então, eu vou pedir licença a vocês para apresentar, certo? Eu organizei aqui uma apresentação para ficar mais claro didaticamente. Espero que seja. Peço só, Roberto, que você me confira aí se vocês estão... Perfeito. Estou aqui aparecendo. Só tirar aqui. Pronto. Né? Eu intitulei aqui, essa minha fala com este nome, Rede Brasil. Rede Brasil, Inglaterra e Estados Unidos da América. Circulação de impressos protestantes e outros impressos durante o século XIX, porque eu fui investigando que existiu essa rede, né, iniciando lá na Inglaterra, certo? E depois dos Estados Unidos. É isso que eu vou falar um pouco aqui. Qual foi esse projeto? Essa apresentação minha integra um projeto que eu desenvolvo da minha Bolsa de Produtividade de Pesquisa em Educação pelo CNPq. Então, eu sou bolsista de produtividade, né, de pesquisa em educação desde 2012, certo? Com esse projeto. Mas essa temática eu discuto desde 2006, tá? E, assim, muita coisa para fazer, né? Eu só tenho conseguido fazer um pedacinho. Alguns objetivos que eu elenquei aqui, eu vou ler para vocês, que eu venho trabalhando, não é, com a equipe que integra esse projeto e que o doutor José Roberto Souza faz parte, certo? Analisar a ação da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, né, e da Sociedade Bíblica Americana e sua relação com a educação no Brasil oitocentista, ou seja, durante o século XIX, né? Outro objetivo é mapear os integrantes das associações voluntárias, a BFBS e a ABS, né? Ou seja, os agentes e comportores. Os comportores foi o nome que aqui também no Brasil foi dado aos vendedores ambulantes desses impressos, certo? Desses impressos protestantes. Verificar a produção, circulação, ou seja, venda e distribuição, e a recepção dos impressos protestantes e pedagógicos, olhando para eles como bens culturais, né? E também criar e alimentar a Biblioteca Digital de História da Educação, como uma ferramenta, né, de difusão científica, certo? Na qual eu pretendo disponibilizar a documentação que eu tenho coletado junto com a minha equipe, né, durante esses 20 anos, né, que tenho levantado todo esse material. São cartas, relatórios, livros, livretos, opúsculos, fotografias, jornais, livros de ata, certo? E outros objetivos mais densos é compreender o impacto da palavra impressa nas elites letradas e nas populações rurais no Brasil durante o século XIX, analisar a maneira pela qual as configurações sociais e seus valores canalizaram os usos da alfabetização e da palavra impressa, verificar como a palavra impressa moldou novas estruturas de pensamento, novas ferramentas mentais, ou seja, novas formamentes, auxiliando o homem a compreender a condição humana, certo? Aqui tem alguns conceitos, né, que eu trabalho mais, e o caminho teórico que eu tenho percorrido, né? Eu trabalho com o método indiciário de Carlo Ginzburg, trabalho com a história da educação e também suas relações com as novas tecnologias, embasado nos trabalhos do professor Luciano Mendes Faria Filho, do professor Bondra. Trabalho com os conceitos de representação, apropriação,
Bibliotecas Imateriais de Chartier. Trabalho com o conceito de associações voluntárias de Max Weber, e a gente vê isso também em Alex de Tocqueville. Trabalho com os conceitos de cultura e civilização em Norbert Elias, e trabalho com a história do livro, de Robert Darnton. Né? Dentre os arquivos que eu já pesquisei, certo? Junto com alguns membros, né, dessa equipe de trabalho. O Arquivo Histórico Presbiteriano, dentro da Fundação JMC, o Centro Histórico Mackenzie e sua biblioteca, Arquivo do Seminário Teológico Presbiteriano em Campinas, o Arquivo Público do Estado de Sergipe, Arquivo Público do Estado da Bahia, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, várias universidades, como vocês estão vendo aí, não é? De vários estados, acervos particulares, bibliotecas físicas e virtuais. Não é? Outros arquivos, uma coleção de documentos dentro do arquivo histórico da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América, do setor da Board of Foreign Missions, não é? Que corresponde a 570 documentos microfilmados, divididos em 11 rolos, do período de 1869 a 1899, são documentos manuscritos em inglês do século XIX, né, que eu já pude digitalizar também. Todo esse material está digitalizado. Dentro do Centro de Documentação e História, Reverendo Vicente Temudo Lessa, em São Paulo, eu coletei a coleção Folhetos Evangélicos, fotografei toda a coleção. Dentro da universidade, da biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, a qual eu já fui 3 vezes, né, pelo CNPq, todo esse trabalho é feito com o apoio, né, o fomento do CNPq. Também tive o fomento da Fundação de Pesquisa do Estado de Sergipe, além de todo o apoio da minha universidade, a Universidade Tiradentes, que desde o início, né, todo esse trabalho, ela tem apoiado. Né? Então, lá na Universidade de Cambridge, na biblioteca, está toda a documentação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que ficava em Glasgow, né? Mas acredito que no início do século XX ela foi transferida, todo o acervo, para dentro da biblioteca de Cambridge. E foi lá que eu localizei os relatórios dos agentes, que eu chamo da BFBS, né? Que estão digitalizados, foram digitalizados pela biblioteca e mandado para mim, no período de 1818 a 1884, que foi o período que eles estiveram no Brasil e que eu recortei, né, nessa primeira grande ação desse projeto, né? Além de livros da BFBS que eu tenho xerocado, 1825, 1850, e eu tenho mais uns 2, né? Certo? A coleção Folhetos Evangélicos, eu separei aqui, o que eu vou apresentar a vocês alguns já resultados, né, desse trabalho. A coleção Folhetos Evangélicos, ela integra o acervo, né, do Centro de Documentação e História, Vicente Temudo Lessa, que grande parte de quem está aí na sala conhece, né. Ela é formada por 644 impressos, encadernados em 47 volumes, os quais foram publicados entre 1860 e 1938. Estão desses diversos formatos, folhetos, livros, opúsculos, livretos, não é? Foram organizados pelo reverendo Vicente Temudo Lessa. Quais são os temas desses impressos, né, que compõem esta coleção, certo? Então, isso eu já pude fazer junto com meus alunos de iniciação científica, de mestrado também, que desenvolveram essa pesquisa comigo, né? Hoje eles já são mestres e outros doutores, certo?
Então, dentre os temas desses impressos da coleção Folhetos Evangélicos, a gente tem uma grande parte, né, 60% fala sobre o protestantismo, certo? 16% o tema é sobre educação, 9% fala sobre o embate entre catolicismo e protestantismo, certo? 7% trata do catolicismo, 5% trata do espiritismo, tá? E uma parte desse material, 3%, fala sobre a maçonaria, tá? São os temas que esses impressos tratam, né? Quanto às tipografias, é uma coisa que também me chama a atenção, né? 41%, né, desses impressos foram produzidos por tipografias religiosas, 26% sem identificação, nós não conseguimos identificar, e 33% são tipografias comerciais, tá? E dessas tipografias religiosas, protestantes, né, 58% esse material foi produzido por tipografias presbiterianas, 14% por tipografias metodistas, 8% por tipografias batistas e 20% por outras, certo? Quanto à produção de impressos por país, dessa coleção, gente, eu estou falando só da coleção Folhetos Evangélicos, né, dos 644 impressos, certo? 62,11% desse impresso foi produzido no Brasil, 13,82% em Portugal, 6,21% nos Estados Unidos, uma parte na Inglaterra, não estou aqui distinguindo, certo? 16,77% na Escócia, né? Outra porcentagem na França e outra porcentagem em outros lugares. Dentre os centros editoriais protestantes no Brasil, eu localizei, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Maranhão, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Jaú, Caxias, Juiz de Fora, Garanhuns, Paraíba, Belém, Fortaleza e Natal. Certo? Dentre os centros editoriais protestantes portugueses, porque a Inglaterra transformou a Portugal, né, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, implantou em Porto e em Lisboa, como se fossem duas, que eu chamo de sucursais, né, para produzir o material, né, traduzir para a língua portuguesa e imprimir e distribuir para os países de língua portuguesa. Isso lá no século XIX, certo? Então, Porto é um centro editorial, foi um centro editorial, e Lisboa também. Localizei a Livraria Evangélica, né, vinculada à Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira até o ano de 1913. Então, essa livraria evangélica ela foi muito importante para a BFBS, né, porque distribuiu todo esse material, certo? E a Livraria Evangélica tem uma atividade editorial também, né? Em 1935, ela encerrou as suas atividades. E ela produziu anualmente uma quantidade superior a 2.000 exemplares de livros e de folhetos, né? Outros impressos pedagógicos que nós, né, nós levantamos também, certo? Produzidos pelas missões protestantes norte-americanas, né? Impressos produzidos para a Escola Bíblica Dominical, dividido por faixa etária, né? Para os meninos, para as meninas, para os jovens, para as moças, para as senhoras, para os senhores, para as crianças, todo um trabalho pedagógico,
dentro desses impressos produzidos para a Escola Bíblica Dominical. Tive uma aluna orientanda de mestrado em Educação da Universidade de Tiradentes, a Nicole Bertinati, que produziu a dissertação dela. Ela estudou a Escola Bíblica Dominical Presbiteriana, a partir de impressos, né, que eu coletei durante essa pesquisa, certo? Os jardins de infância, impressos para as escolas primárias, escolas secundárias, universidades, seminários teológicos, escolas bíblicas para leigos, escolas normais, escolas industriais e agrícolas, escolas noturnas, que os presbiterianos organizaram, todos esses tipos de escolas aí, escolas por correspondência, escolas femininas de ciências e artes domésticas e escolas domésticas. Né? Foram todos os tipos de instituições educacionais que eu levantei, certo? E verifiquei que foram produzidos impressos pedagógicos para cada instituição dessa. Dentro da biblioteca da Universidade de Cambridge, como eu falei para vocês, eu entrei no acervo, né, da BFBS, da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, e lá eu tive acesso a um corpus documental de 211 cartas e 60 relatórios, né? E até o momento, essa pesquisa analisou 98 documentos, né? Porque são relatórios, cartas, orçamentos, manuscritos, em inglês do século XIX, né? Então tem toda a dificuldade, e eles estão fotografados, digitalizados, né, para nós aqui trabalharmos, certo? E eu pude constatar a presença de 42 agentes da BFBS no Brasil, nesse período aí, né, temporal, de 1818 a 1884. Em que locais? No Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Porto Alegre, Santa Catarina e Espírito Santo. Quais são os temas das cartas e relatórios, né, dessa documentação, essa parte que nós já trabalhamos? Essas cartas, essa documentação fala, os agentes eram os responsáveis, né, vindos da Inglaterra, responsáveis para implantar esse trabalho de circulação de impressos, né? Então, eles falavam para os seus superiores, registravam as dificuldades para fazer circular uma literatura não católica devido à situação política e religiosa no Brasil, falavam também de estratégias que eles usavam para protestantes, né, no país, distribuindo gratuitamente, muitas vezes para a população, bíblias, né, impressos para a população e bíblias para padres, que no interior do Brasil, a Bíblia era um livro, né, muito caro para ser adquirido, né, então era difícil. E eles doavam também bíblias para os padres, aqui no Interlande brasileiro, né, registravam os gastos e as despesas, as questões pessoais, morte, cansaço, muita doença, né, que as suas famílias passavam, e muitas vezes eles também, e pediam pessoas para ajudá-los a divulgar a palavra, como escreviam, né, a palavra sagrada, e pediam mais impressos e recebiam também, isso era registrado, está registrado nas cartas, nos relatórios. Né? Com relação à Sociedade Bíblica Americana, essa é uma vertente que eu iniciei este ano, né? A investigação. Uma parte dessa investigação todos nós conhecemos, porque conhecemos os livros, né? O livro de Kidder Fletcher, né? Certo? Mas eu também tive acesso a uma documentação da Sociedade Bíblica Americana, né? Então, é com isso que eu estou iniciando, né, esse rastreamento, essa tradução dessa documentação para compreender a ação da Sociedade Bíblica Americana no Brasil, né?
Então, na década de 1820, chegou ao Brasil Daniel Paris Kidd, né? E em 1851 chegou James Cole Fletcher. Eu registrei isso aí porque acho importante quanto Fletcher circulou, né? Foi missionário secretário interino da delegação dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, agente da União Cristã Americana e Estrangeira, agente da Sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros e agente da Sociedade Bíblica Americana até 1854. De 1855 a 1856, ele foi agente da União Americana de Escolas Dominicais. Então, eu percebi quantas instituições que nós ainda não investigamos e que existiram todas associações voluntárias, Sociedade Americana dos Amigos Marinheiros, a União Americana de Escolas Dominicais, né? Então, são instituições que nós precisamos também investigar. União Cristã Americana e Estrangeira, né? A Sociedade Bíblica Americana, em 1882, ela se estabeleceu nas Índias Ocidentais, que englobavam esses países: Cuba, Porto Rico, Haiti, Santo Domingo, Ilhas Virgens, Ilhas Francesas de Martinica e Guadalupe. Né? No relatório da ABS de 1926, ele registra que até 1925 eles fizeram circular somente a ABS 1.042.583 exemplares de impressos protestantes, né? E além de impressos protestantes, também fizeram circular livros didáticos. Eu consegui rastrear, né? Isso está na margem, certo? Da documentação que eu estou investigando, então eu preciso me aprofundar mais ainda. A gente já viu lá com Kidd e Fletcher, né? E eles fizeram circular livros didáticos nas escolas do Brasil, certo? Mas essa questão dos livros didáticos eu também estou rastreando, essa documentação, né? Então, eu posso concluir, né, que até o momento, né, depender das fontes que a gente vai tendo acesso, das fontes que vão sendo traduzidas, né, que a gente vai compreendendo melhor todo esse movimento, né, que ocorreu lá tão distante, né, num tempo tão distante, certo? Nós podemos concluir que a circulação de impressos protestantes no Brasil, a partir de 1818, ele possibilitou a inserção de equipamentos protestantes, como eu já falei, igrejas, escolas, hospitais, orfanatos, e favoreceu a difusão de novos saberes e práticas religiosos e pedagógicos, certo? Mas tudo isso foi possível também porque naquele período, em 1830, né, a gente vê o mercado editorial brasileiro se expandir. Então, em 1830, começa a funcionar os Correios aqui no país. Em 1866, a gente vê a regulamentação da propriedade sobre a obra literária pelos herdeiros do autor, 50 anos após a sua morte. Então, tem todo um movimento, né, que está ocorrendo dentro do nosso país, certo? Que também possibilitou essa difusão, né, essa circulação de impressos protestantes, né, de tantos outros impressos. E o que eu estou focando aqui, o meu objeto de investigação, são os impressos protestantes, né? O reverendo Domingos Ribeiro, num livro que ele publicou em 1937, ele registrou que no período de 100 anos, e ele registra essa data, 1835 a 1935, circularam no Brasil cerca de 1 milhão de exemplares de impressos protestantes, né? Mas eu localizei dentro da Universidade de Cambridge, lá na biblioteca, no acervo da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que a BFBS está no Brasil desde o ano de 1818, e não a partir de 1835, né? Então, provavelmente, esse quantitativo de impressos pode ter sido maior, certo? É uma hipótese que eu também levantei e venho, né, observando
qualquer indício que eu encontre pelas margens de toda a documentação que eu leio e todos os textos, né, que eu leio, certo? Então, a partir do Google for Education, né, o Google Site, que a Universidade Tiradentes disponibiliza, né, nós fazemos parte de todo o grupo Tiradentes, integra o Google for Education. Eu tenho criado com os meus alunos, os colegas, a Biblioteca Digital de História da Educação. Como eu falei lá no início, né, que eu pretendo disponibilizar essa documentação que eu coleto há 23 anos, né, certo? Eu não quero que isso fique perdido, né, aqui empoeirado nas prateleiras de minha casa, mas nós temos trabalhado, digitalizado, né, e alimentado, né? Aqui eu agradeço também todo o trabalho que o Josué Alves, meu orientando de mestrado, tem feito, a minha orientanda Mirelle, de iniciação científica do curso de Educação Física, todos dois eu cooptei lá do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes e hoje, né, estão se especializando em História da Educação Protestante. E eles têm alimentado, junto com mais alguns alunos de iniciação científica, o professor doutor também Fábio Gomes Rocha, que é um colega da universidade, o coordenador dos cursos de Ciências da Computação, e foi me orientando de doutorado, criando uma ferramenta de mineração de dados para a história da educação, né? Então, foi ele que me ajudou a organizar esse espaço virtual, e o Josué tem desenhado também, né? É um desafio, né? Mas nós somos movimentados, né? Eu sou movimentada por desafios, então estamos juntos aí nesse desafio de criar essa biblioteca digital, né? Que possa difundir essa documentação de difícil acesso, certo? Como eu também tive muita dificuldade, né? E possa possibilitar, né, novas investigações de temas em relação aos quais a gente tem muito ainda a descobrir, a investigar, certo? Eu trouxe aqui uma foto, né? Alguns de vocês devem conhecer os arautos do rei, os arautos, esqueci agora, como eles chamavam, os pilotos da missão central, né? Que é a missão presbiteriana. Tinha aviões, tinha barcos, né? Era autossuficiente, era o pragmatismo em sua, desculpe a redundância, concretude, né? E eu tive a felicidade de conhecer o piloto George Glass, lá em Vitória da Conquista, minha terra também, né? Da minha família, meu pai é baiano, e George Glass falou 3 horas sem parar, nos deu uma entrevista aqui. Quem está ao meu lado é o professor Dr. Jorge Carvalho, que, além de ser meu parceiro de pesquisa, vem a ser o meu esposo, né? Certo? E esse foi um momento muito especial, né, de todo esse tempo, porque a pesquisa nos traz amigos, né? Então, isso é muito, muito legal, né? E eu trouxe aqui outra foto que eu localizei, certo? Aqui que vocês devem conhecer, né? Eu tive a honra, a felicidade, né, de sair de Aracaju. O reverendo Hermes tem meu amigo querido, parceiro também dessa caminhada, né? E o reverendo Hermes tem muito amigo do Dr. Boanerges Ribeiro, e Hermes dizia, Esther, próxima semana você pode vir, vamos conversar com o Dr. Boanerges? Eu dizia, com certeza. Comprava a passagem, ia tomar este cafezinho aí, próximo à casa dele, a gente ia buscar, eu e Hermes, né? Íamos buscar o Dr. Boanerges em casa, íamos tomar um café. Eu ia para São Paulo tomar um café. E voltava, não é? Certo? Tive essa alegria, não é? Até depois, quando eu fui fazer o doutorado, que eu fiquei morando em São Paulo, não é? Mas aí já depois não tínhamos o Dr. Boanerges conosco, infelizmente. Né? Trouxe aqui uma foto,
né, só de inspiração para vocês, certo? Que já fui até, já tenho ido, essa temática tem me levado para tantos lugares que eu não imaginei que eu fosse, né? Então está aí o prédio belíssimo, né, da biblioteca da Universidade de Cambridge, né? E deixo aqui para vocês um versículo, né, que eu gosto muito. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Né? Agradeço a oportunidade, Roberto, né? Aqui estão os meus contatos, certo? Deixa eu minimizar. Que beleza, Esther. Tenho que parar a apresentação, né? Então, Dependesse da gente, você podia falei passar a noite inteira aí falando que a gente ficava ouvindo. Não, pelo contrário, a gente passaria mais tempo aqui para lhe ouvindo com o maior prazer. Então, como de costume, né? Não sei se alguém teria alguma pergunta, a gente vai abrir aqui para algumas poucas perguntas, né? Agora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tem muita gente se apresentando, falando dos cursos que fazem parte da universidade. Uhum. Então, material de uma riqueza extraordinária, Esther. Eu acho que o que não falta é material para ser feito pesquisas, né? É verdade. Muito obrigado pela sua contribuição. Preciso de pessoas, né, que se disponibilizem mais, né? Preciso de mais pessoas que se disponibilizem para vir aqui conosco, né, Zé Roberto? Exatamente. Investigar. Estamos juntos. Gente, alguma pergunta específica que queiram fazer? Professor Leonildo, se tiver alguma palavra, fique à vontade. É só abrir seu som. Está fechado seu som. Clique aí para abrir. Não. Abriu. Agora. Ótimo. Abriu agora? Estou lhe ouvindo. Abriu. Será que abriu? Abriu. A gente está lhe vendo e ouvindo. Ok. Quero primeiro felicitar a professora Esther pela belíssima pesquisa que está em andamento, pelos primeiros resultados que já são empolgadores, né? E desejar que você leve o mais profundo e mais longe possível essa pesquisa em andamento. É só uma perguntazinha com respeito àquele quadro dos dois caminhos. Aquele quadro ele foi pintado pela primeira vez na Alemanha, depois foi para a Holanda, depois foi para a Inglaterra, da Inglaterra ele veio para o Brasil. E deve ter vindo no final do século XIX e comecinho do século XX. Ele teve um papel importante também, apesar de ser um simples quadro, teve um papel importante na divulgação da mensagem cristã reformada em todos os países da América Latina, onde havia missionários protestantes, americanos e ingleses. Gostaria de saber se você vai incorporar esse quadro dos dois caminhos na sua pesquisa. Professor, doutor Leonildo, desculpe. Provavelmente sim, não é? É que são tanto material, tanta coisa, não é? Mas já está anotada aqui a sua chamada, não é? Certo? Eu agradeço, professor Leonildo. Por sinal, Esther, o professor Leonildo escreveu já um belíssimo artigo falando sobre esse quadro, né, de uma importância significante, né, e que serviu durante muito tempo como um meio de evangelização, né, porque tinha alguns panfletos exatamente retratando essa imagem. Sim. Correto, professor Leonildo? Exato. Obrigado, viu? O que nós que agradecemos. O que nós pudemos, eu digo, é uma equipe, né? O que nós pudemos fazer foi esse mapeamento, né? Eu tenho conseguido fazer um mapeamento dos nomes,
Os agentes eu já consegui. Agora temos mapeado o nome dos comportores, que são os vendedores ambulantes, que são nativos, né, de cada país, então eram brasileiros, que tinham no mínimo o curso primário, né, que podiam debater, ler e debater sobre a Bíblia, né, e fazer, doutor Leonildo, aqueles quadros, né, aqueles gráficos. Agora a gente precisa realmente entrar nos conteúdos, né, nos conteúdos dessa documentação. E olha que eu estou falando só a coleção Vicente Temudo Lessa de uma riqueza, não é? Impressionante. É verdade. Né? Exato. O meu orientando de mestrado, Josué Alves, ele está fazendo uma dissertação de mestrado sobre 7 catecismos. 7 catecismos legal. protestantes. É a dissertação de mestrado dele. Né? Alguns, Perfeito. eu acho que alguns integram, não me recordo agora, a coleção e outros não. Né? Mas é isso. Esther, tem uma pergunta aqui de Rúbia, que é a seguinte: pergunta qual a relação entre Agente de Jovens e Associação Cristãos do Brasil. A professora pode perceber nos impressos, ou seja, se você percebe algo nos impressos em relação a isso, e quantas escolas domésticas aparecem e os locais de funcionalidade, e quais livros didáticos ou autores nas escolas americanas. Parabéns a nível dos estudos. Professora Rúbia, eu não tenho as respostas a essas perguntas, viu? Certo? Não, eu não tenho, né? Isso já seria outra pesquisa. Eu tenho livros sobre a Associação Cristã de Moços, que um dos diretores do Mackenzie, né, quando eu circulei lá, ele me ofereceu, certo? Eu fui lá na Associação Cristã de Moços, né, do Brasil, Associação Cristã do Brasil, mas não tive condição, né, de investigar, certo? Quanto às escolas também domésticas, não tenho condição, professora, só fiz o levantamento, né? Eu cito algumas, essas instituições dentro da minha tese de doutorado, né, que eu publiquei no livro Educar, Curar, Salvar, uma ilha de civilização no Brasil tropical, entendeu? E esses livros didáticos específicos, né, aí já é outro momento da investigação, viu? Que eu não pude fazer, né? Só localizei mesmo e inseri, né, na tese, certo? E na pesquisa, depois que eu recortei, né, fui tirando esses impressos de dentro da tese e da dissertação de mestrado, né, certo? Para inserir nesse projeto dos impressos. Perfeito. Esther, mais 2 perguntas aqui. Uma é na realidade, deixa eu ver aqui, é rápido. Então, cadê? Enquanto você vê aí, deixa eu agradecer aqui. Está presente na sala a minha coordenadora do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes, a professora Lisane Dantas. Muito obrigada, minha querida orientadora, coordenadora. Eu que agradeço. É sempre ímpar escutar você. Obrigada, Lisane. Seja bem-vinda, professora. Então, Vitor Queiroz, ele tem uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta, faz outra pergunta, né? Se poderia abrir o áudio. Sim, Vitor, fique à vontade. Apresente-se aí e faça a pergunta, professora Esther. Vocês me ouvem? Sim, muito bem, Vitor. Que bom. Primeiro, deixa eu abrir meu vídeo também aqui. Eu queria agradecer primeiro, né, as palavras da professora, muito interessante a pesquisa, o vigor documental, né, professora? Nossa, e eu também agradecer, já de antemão, rapidamente, o professor José Roberto, né, eu acompanhei a palestra dele há alguns dias no seminário lá da Semana da Reforma Protestante, né, professor? Lá de Viçosa, por intermédio dele, que eu, enfim, estou aqui, e é um prazer enorme. Sobretudo pelo fato de que estou fazendo doutorado agora na USP, aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e pesquisando exatamente o tema da circulação, de saberes pedagógicos e tal. No Colégio Metodista aqui em Ribeirão, professor, a propósito, eu encontrei 12 obras, 12 livros que sobraram da época ainda, dos missionários protestantes norte-americanos,
em inglês, assim, final do século XIX, começo do século XX, e que é de uma riqueza muito grande, né? Eu acho que a pesquisa, o levantamento que a senhora faz mostra um pouco isso, né? A gente vai caçando documentação, parece que não acaba nunca, assim. O rigor de publicação era tão grande naquela loucura, época. é mesmo. Exato. Pelo que eu vi, a senhora entra no tema aí pelo filão da história cultural, né, da nova história cultural. Sim. Eu tenho tentado pensar o problema a partir de outro referencial teórico-metodológico, né, pensando aquilo que tem chamado da história conectada, a história global, né, o Sérgio Gruzinski, Sanjay Subrahmanyana, algumas perspectivas que tentam se afastar em alguma medida das abordagens regionais, né, porque, sobretudo, esse encontro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, né, com essa documentação, ela sugere que as abordagens regionais, quando limitam, né, o problema a questões de ordem local e a relações estritamente locais, parece que dão uma obscurecida nesse processo de circulação transnacional que parece muito mais amplo, né, porque existe um historiador norte-americano metodista chamado David William Scott, e ele usa um termo, né, que eu até me apropriei na pesquisa, que é de um conglomerado de mídia, né? Então, essas instituições missionárias protestantes com uma espécie de conglomerado de mídia, porque produzem muito conteúdo e fazem circular esse conteúdo em plano transnacional. E é nesse sentido a minha pergunta para a senhora, porque eu tenho tentado entrar, então, nessa perspectiva, mas tentando, e a documentação tem mostrado isso, né? Que os metodistas, né, que é o caso especificamente da minha pesquisa, eles identificavam de maneira muito consciente a expansão da modernidade capitalista, de linhas de vapor, ferrovia, telégrafo, e eles se serviam intencionalmente dessas expansões, por assim dizer, para dinamizar seu próprio movimento. Então é interessante o mapeamento das escolas em São Paulo, porque primeiro funda-se, a gente pega as datas, por exemplo, né, funda-se a cidade, passa um tempo, a ferrovia chega. Depois da ferrovia, chega a igreja metodista e depois a escola, né? Ela carregando o fenômeno da população, enfim, pensando em termos sociológicos, assim. E aí a minha pergunta é se a senhora também identifica isso de alguma forma no movimento missionário presbiteriano, né? De identificar e se servir intencionalmente dessa infraestrutura técnica edificada pela modernidade capitalista, né? Para expandir, né? Ampliar suas próprias atuações transnacionais. Isso aparece também para os presbiterianos. Sim. Veja, Victor, eu percebi, né, eu localizei lá no início a presença desses, primeiro, dos agentes da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, da BFBS, tem uma ligação com a implantação dessas vias férreas no Brasil. A presença dos ingleses. Então, quem me ajudou muito a compreender isso melhor foi Gilberto Freire, o nosso amado, meu amado Gilberto Freire, né? Então, a gente não pode, acredito que... eu venho da história, né? História protestante, mas caminho com a sociologia, não tem como, né, Vitor? Então, o livro do Gilberto, Ingleses no Brasil, a gente tem que ler, né? Certo? Entre outras obras, para compreender a cultura brasileira, né? Eu gosto muito do conceito dele de interpenetração das culturas, gosto muito, né, dessa compreensão, desse desenho, a elaboração que ele faz desse conceito, que nos ajuda a entender melhor o que é a cultura brasileira, até o dia de hoje, né? E percebi com os presbiterianos que eles implantaram, certo? Eles trouxeram a via férrea, o telégrafo, a missão central, só um pedacinho, Vitor, que eu investiguei, né? Certo? A missão central trabalhou dentro, né, aqui do Brasil, do Interland, como eles chamaram, né? Injetando milhares de dólares, barras de ouro, está na documentação dos orçamentos, né? Eu tenho alguns livros de ata, e tem lá os orçamentos todos, né? Então, esses missionários, eles não eram só pastores, eles não eram só teólogos, eles eram engenheiro civil, eles eram médicos, né? Eles tinham uma profissão e a grande parte deles não tinha somente o mestrado, eles eram doutores, com doutorado, né? As mulheres também, outra linha que nós precisamos investigar, né, Vitor? Essas mulheres, a presença dessas mulheres muito bem formadas, enfermeiras, médicas, professores, várias profissões, né? E
Quando eles entraram na Chapada Diamantina, eles não conseguiram, né? Saíram de São Paulo, o grupo, né? E não conseguiu se instalar inicialmente no litoral. Então, eles, né, mudaram o projeto, né? E entraram para Chapadas. Né? Foi primeiro para a Chapada Diamantina. Então, lá não tinha, naquele período, não tinha nada. Eles tiveram que levar. Foram eles que levaram o telégrafo, né? Dr. Wood, né, o Hotel Welcome Wood, né, que nós publicamos já, né, Dr. José Roberto, capítulo, né, sobre o Dr. Wood, muito importante para o desenvolvimento daquela região, entendeu? Então, assim, eles criaram aquele ambiente, eles transformaram aquele ambiente, né? Eu estou dizendo assim, para além, né, de ajudar, né, ou estar compartilhando com como é que eu poderia dizer, com estrangeiros, né, fosse norte-americanos, fosse inglês, eles mesmos, né, porque isso está dentro do protestantismo, né, o pragmatismo, o autogoverno, né, eu sou autossuficiente, então a missão era autossuficiente. Todas essas organizações não governamentais, né, que eu gosto de usar o conceito de Weber, essas associações livres, né, elas são independentes, né, e elas possuem esse autogoverno, e elas implantam o que for necessário para aquela região. Certo? Ótimo. Beleza, Vitor. Obrigado aí pela contribuição. Então, Esther, tem mais 2 perguntas aqui, que a gente fecha essa rodada de pergunta para entrar nos agradecimentos, avisos, por causa da hora. Claro. Você teve um dia, e geralmente tem os dias muito corridos. Nós. Então, veja, tem uma pergunta aqui, deixa-me ver, é de Camila. Camila pergunta, professor Esther, havia algum impresso voltado para a saúde, no caso das escolas de enfermagem fundada pelos presbiterianos? Sim, Camila. Dentro da coleção Vicente Temudo Lessa tem, certo? É de uma riqueza, só essa coleção, porque quem conhece o Centro Documental, não é? Vicente Temudo Lessa sabe. Ali não tem menos, né, doutor Leozildo, 5.000 livros, Leonildo? 5.000 livros, não sei nem quantos mil livros tem ali naquela centro, né? Não tem tanto, mas pela qualidade. Pela qualidade e o cuidado que ele tinha de guardar as coisas, né? Sim. Então, assim... Nem todos os agentes religiosos da época tiveram essa visão de guardar aquilo que circulava para pesquisas futuras ou consultas futuras. Né? Eu acho que, a respeito disso, Esther, Sim. Se não me engano, eu vi na coleção do Temudo Lessa, de folhetos, alguns folhetos sobre o combate ao cigarro, combate ao álcool e o combate a jogos de azar. Se não me engano, circulava entre os evangélicos na época também folhetos voltados para a saúde. Sim, com certeza. Com certeza. Tem uma temática lá, né? Eu tive uma orientanda, a professora Miriane Almeida, né, foi minha orientanda de mestrado, e ela fez, a dissertação de mestrado dela sobre a coleção Vicente Temudo Lessa. Então, foi ela que sistematizou, junto com os outros colegas, alunos meus de iniciação científica, ela sistematizou esse material, sabe, doutor Leonildo? Né? E ela fez por temática. Então, isso tudo está já está disponível dentro da dissertação de mestrado dela, né? Agora, a gente precisa entrar e ler esses livretos, né? Porque são livretos, livros, opúsculos, vários tipos, né? Vários tamanhos, né? E, só finalizando a pergunta da Camila, quando eu estive no Instituto Ponte Nova, pela última vez, Camila, lá em 2002, eu tive acesso rapidamente, né, ao espaço que
antigamente foi a Escola de Enfermagem Ponte Nova, né? E existia também dentro do Colégio Ponte Nova, né, dentro do Instituto Ponte Nova, existia uma parte da documentação que sobrou, entendeu? Então, uma parte dessa documentação, se não me falha a memória, eu xeroquei. O que eu pude xerocar de todo aquele material que restou, né, dentro do Instituto Ponte Nova e dentro da Escola de Enfermagem, eu xeroquei, porque uma grande parte foi para o arquivo público do Estado da Bahia, né, quando a instituição foi cedida, foi transferida para o governo do Estado da Bahia. Mas o que estava lá, certo, né, num quarto, num espaço, eu xeroquei, né? Então, isso tudo, eu não sei se existe ainda lá no colégio, né, no instituto, mas eu tenho aqui na minha residência e pretendo, essa é outra coisa para fazer, digitalizar e disponibilizar também para dentro da biblioteca digital, né, doutor Leonido, e disponibilizar esse material. Esther, tem uma pergunta de Lloyd, eu acho que é Lloyd ou Eloide Veras, que diz assim: eu gostaria de saber mais sobre a biblioteca digital de história da educação, BDHR, né? Entendi que o seu acervo está sensível à pesquisa. É isso, professora? Acervo. Veja, a biblioteca, Lloyd, ela está sendo alimentada, o espaço virtual, né? Ela está sendo alimentada, porque meus orientandos, aqui a Mirelle, orientanda de iniciação científica, que vai fazer a seleção de mestrado agora, com um objeto, provavelmente, da coleção Vicente Temudo Lessa. Ela tem pego as imagens que estão digitalizadas, né, foram fotografadas, e ela está transformando em fotogramas para dentro da biblioteca. É um trabalho, sabe, muito grande, não é? E nós não temos, assim, uma equipe, não é? Então, esse espaço virtual, Lloyd, está sendo alimentado, não é? E assim que eu tiver um conjunto, não é? Um corpus mais denso, eu pretendo disponibilizar já a partir do próximo ano, não é? O que eu conseguir colocar, né, até janeiro, fevereiro, e aí a gente vai alimentando esse espaço, viu, Lloyd? Mas não está pronto todo esse material que eu tenho em casa, ainda não, infelizmente, mas a gente está trabalhando. Então, a última pergunta, porque tem várias outras, mas assim, muitos comentários, Esther, que eu acho que você está vendo, parabenizando, obviamente, a sua excelente palestra, a sua contribuição, outros contribuindo também, dando algumas informações, como a gente está vendo aqui, mas tem uma informação do professor Moisés, é uma pergunta no final, ele coloca: encontramos no sertão da Bahia um comportor cego, que além de vender, também pregava em igrejas e lia em braille. Pergunto se tem notícia da produção deste material em braille. Professor Moisés, ótimo, eu tenho que inserir isso aí nas minhas apresentações, não só apresentação, nas minhas produções. Tinha todo o material em braille, é incrível. Olha que eu só estudei uma parte do trabalho da Missão Central do Brasil, que é uma missão presbiteriana, né? Não fui para batista, nem para metodista, né? Só para a Missão Central. E já tinha, assim, material em braille, para cego, sim. Pois bem, se desse, ficaríamos mais tempo, a noite, o tempo é curto, mas há pessoas que têm outros afazeres, além de tantos que já tiveram durante todo o dia. Marcar outro bate-bola com Esther, outro momento aí, para que ela traga mais informações. Informações é o que não falta aí para a Esther nos trazer. Então, deixa eu dar algumas informações importantes. Primeiro, dar uma excelente informação, Esther sabe disso, porque eu já falei com ela antes. Essas palestras que estão aconteceu com o reverendo Alderi, com o Marconi, hoje com o Esther. A ideia é depois pegar essas palestras em formato de artigo,
para que a gente publique um livro no próximo ano. Então, se Deus permitir, no final do próximo ano a gente vai ter um livro publicado a partir dessas palestras. Então, aí é a informação importante para que vocês saibam disso. A outra informação importante é que o seminarista Edson, né, que tem nos auxiliado, e queria aqui agradecer publicamente, ele está filmando essas palestras. Então, depois a gente vai editar essas palestras, né, com permissão, obviamente, dos seus palestrantes, e a gente vai criar um canal no YouTube para que essas palestras fiquem disponibilizadas. Aí vai ser excelente aí para que vocês possam compartilhar com outras pessoas que queriam estar conosco, por N motivo acabaram não estando. Então, a próxima palestra, se Deus permitir, em novembro, vai ser com um professor doutorando, que eu acho que daqui para lá já é doutor, dá para defender esses dias o doutorado dele, que é o professor Pedro, aqui de Recife. Pedro está terminando o curso em Ciência da Religião, e ele deve estar, nessa próxima palestra, fazendo a exposição, que a ideia é essa, trazer ou pesquisa, ou contribuição de livros, ou de autores. Ele deve estar fazendo a exposição desse clássico aqui, do saudoso professor Davi Gueiros, Esther, que é o protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. Então, em novembro, se Deus permitir, a gente vai estar tendo a exposição dessa obra aqui. Então, não faltem. E falando nisso, e não faltar, eu sei que muitos de vocês receberam um link por intermédio de outros, e é que a gente faz isso. Mas veja, o ideal é você fazer o seu cadastramento num grupo, porque você vai ser inserido num grupo de WhatsApp, que a gente não faz nada a não ser só divulgar o trabalho do grupo, nem se incomode, já estou cheio de grupo, já faço parte muito do grupo, mas não vai ter nada a não ser divulgação do grupo. Então, como eu não tenho contato de todos, o ideal é que você se cadastre, veja aí com o Edson, depois ele pode colocar, pode ver com o Esther, aquele folder, primeiro, Esther, que ali está as informações para que as pessoas se cadastrem. E o ideal é que você se cadastre, porque você fica ali sabendo toda a informação das próximas reuniões. Uma informação boa também que eu tenho para dar é o seguinte: o professor Leonildo conheceu bem, e a Esther também, que foi um pastor chamado, era um reverendo, né, chamado Paulo Vieira. Então, Paulo Vieira foi um grande colecionador de documentos, de livros, né, e ele faleceu há alguns anos, e a família resolveu doar todo o seu acervo, toda a sua biblioteca, tudo que você possa imaginar. Só de livros tinha mais de 20 mil obras. Então, esse material eu tive o prazer de, quando soube que seria doado para o Seminário Presbiteriano do Norte, na época na gestão do reverendo Marcos André, nós tivemos em São Paulo para ver esses livros, esse material, ver como seria o processo de como esse material poderia vir para Recife, e pela graça de Deus nós trouxemos esse material já há alguns anos, e agora eu estou responsável por esse acervo. Então é fonte documental que não acaba mais. Agora está no processo de triagem da gente, como o reverendo Paulo Vieira guardava de tudo, então tem muito material que não nos interessa, mas os materiais que a gente tem interesses para o acervo, a gente está separando documentos, fotografias, livros, está aos poucos catalogando, começamos. Então é um trabalho muito demorado, mas sintam-se já convidados, né, em qualquer momento, querendo vir a Recife e conhecer esse material que está ao nosso alcance. Os jornais encadernados já estão separados. E outra coisa boa é que essa sempre foi uma luta para quem trabalha com essa questão de trabalho com material documentais, né, é que muito material que a gente tem, a IPB produziu, não está digitalizado. Então, o reverendo Alderi, de um tempo desse para cá, contratou uma empresa, né, pela IPB, e que está sendo digitalizado muito desses documentos. Então, só para vocês terem uma ideia, semana passada eu coloquei aqui, encaixotei para que fosse para São Paulo, todo o material que nós tínhamos do jornal O Puritano e também do Norte Evangélico, para complementar os que eles têm lá e não tinham, o que estavam aqui. Então, esse material, cedo ou mais tarde, se Deus permitir, vai estar disponível aí para que vocês tenham acesso para pesquisa. Então, essa é outra novidade muito boa. Mas sintam-se convidados para vir a Recife, e as portas estão abertas aqui. Pois bem, em 2016, nós organizamos esse livro, eu, Esther e o professor Nilton Cabral, ali da Universidade Católica,
onde nós temos a participação do professor Leonildo, né, nessa obra aqui, muito importante, Lideranças Protestantes no Brasil, Ensaios Biográficos. Então, é a história de 12 pastores que têm em comum não somente o pastorado, mas também a academia, né? Todos, de certa forma, contribuíram. Então, o professor Leonildo falou sobre Antônio Gouveia Mendonça, né? Eu falei sobre o reverendo Jerônimo Guiros, que chegou a ser o presidente da Academia Pernambucana de Letras. Tem o Natanael Cortez, que foi um artigo escrito pelo neto mais velho dele, o doutor Roberto Mota. Então, é um livro extraordinário. Pena que foi esgotado, mas é fácil ainda você encontrar em algum sebo. Tem um amigo aqui, que na realidade contribuiu com um artigo, um capítulo que ele fala sobre Robson Cavalcante. O nome dele é Maurício Amazonas. Quem tiver interesse, eu passo contato. Ele tem ainda poucos exemplares e está vendendo no valor, acho que é de R$50. Então, não percam essa excelente oportunidade. Eu posso passar o contato de Maurício, entra lá, conversa comigo que eu passo. Pois bem, quando eu estava organizando esse livro, um professor perguntou se não poderia ser sobre um pastor, mas que não era um pastor nacional. Eu disse a ele que o objetivo nesse livro eram pastores nacionais. E de um tempo desse para cá, muito mais particularmente do ano passado para cá, eu venho juntando alguns artigos, né, em formato aí de capítulos, e se Deus permitir, no próximo ano a gente vai ter um livro que vai ser Lideranças Protestantes Imigrantes no Brasil, ensaio biográfico. É onde a gente vai ver a história de alguns desses missionários que vieram para cá e o trabalho que eles exerceram. Por exemplo, tem um capítulo que eu vou estar escrevendo, que a gente já escreveu, Esté, e tantos outros que já contribuíram. Então, é um livro que tem aproximadamente, já hoje, a gente está esperando outros capítulos chegarem até o final do ano, mas é um livro que tem hoje aproximadamente entre 14 a 15 capítulos já separados. Então, aguardem aí novidades. Deixe-me ver mais alguma coisa. Pois bem, eu acho que é isso. Queria mais uma vez agradecer, externar o nosso agradecimento à professora Esté, doutora Esté. Muito obrigado, Esté, por ter aceito o nosso convite, e grato pelo seu carinho constante. Agradecer ao professor Leonildo, mais uma vez aqui conosco, e cada um de vocês aí, sintam-se abraçados. Muito obrigado por tudo. Eu tenho ficado muito contente que o grupo tem cada vez crescido, né? O motivo da gratidão e da alegria não é somente o fato do número, né? Hoje a gente teve próximo de 70 pessoas, então o grupo tem cada vez crescido, mas a alegria maior não é só essa, a alegria maior é se tratar de um grupo seleto que está interessado em conhecer um pouco sobre essa história, a história do protestantismo, nessa perspectiva, nesse viés aí de pesquisa, de fato, né? Sem uma apologia propriamente dita, mas trazendo dados, informações. Então é isso. Muito obrigado. Sintam-se abraçados mais uma vez. Pode falar, Esther. Só agradecer mais uma vez, né, doutor Zé Roberto, pela oportunidade que você me deu de compartilhar aqui nesse ambiente tão seleto, né? É verdade. Com tantos colegas, pessoas especialistas, né, em várias áreas do conhecimento, né, no Brasil e no mundo, né? Presença aqui do doutor Leonildo, né, e tantos outros. Eu queria também registrar, Roberto, da importância desse espaço, né, que você criou, que você trabalha, porque é um momento importante para a gente, se você me permite, sim, falar mais um pouquinho só para todos que estão aqui, a importância de nós guardarmos, organizarmos os arquivos, certo? Das nossas instituições, seja de uma igreja, seja de uma ONG, não é? Que tenhamos esse cuidado para guardar a nossa memória para a posteridade, né? Todos os livros de ata, livro de batismo, fotografias, todo esse material servirá, né, para compor, não é? A história de pessoas que fizeram. Pode ser o protestantismo, a educação, a saúde no nosso país. Não é? É importante essa conscientização da documentação e que nós possamos realmente guardar, né? E depois, eu acho, Roberto,
disponibilizar agora, nesse momento, nesse mundo que nós vivemos virtual, mundo digital, né? Cuidar para digitalizar esse material, para que ele possa estar disponível em outras plataformas que não somente mais a física, né? Mas nas plataformas digitais. Viu? Muito obrigada. Parabéns. Nada, nós que agradecemos. Isso que você está falando, Esther, é tão importante, porque, veja, recentemente foi um livro publicado, deixa eu pegar aqui, só um minuto. Só um minutinho aqui. Deixa eu fechar aqui a câmera, para pegar esse livro e mostrar. Veja como é importante isso que você está dizendo. Recentemente, teve um livro que foi publicado em homenagem ao reverendo Francisco Leonardo. Esse livro aqui, Doutrina Segundo a Piedade, um livro com quase 450 laudas. E eu tive o prazer de ser convidado para escrever um capítulo sobre a gestão dele no período do seminário, que foi exatamente durante 10 anos, de 75 a 85 aproximadamente. E aí, eu descobrindo o período, eu fiz um recorte, né, do período que ele foi gestor, e fui atrás de pessoas próximas, que estão vivas ainda hoje, para falar sobre esse contato com ele, a convivência, e acabou isso não dando certo, né? E aí, eu tinha me comprometido que escrever esse capítulo. O que me restou, acabou sendo até incomparavelmente melhor, foi exatamente os documentos da época da gestão do reverendo Francisco Leonardo, que eu acabei descobrindo no acervo do seminário, e aí comecei a montar aquele quebra-cabeça, né, quem pesquisa sabe muito bem o que é isso, a ponto que, graças a Deus, deu certo o capítulo, em homenagem a ele. Ele que completou agora há pouco 90 anos, foi por isso que o livro foi escrito em sua homenagem, né? Ele mandou um e-mail agradecendo, dizendo, olha, muitas informações que está aí, eu sequer lembrava mais. Documentos dele, que ele escreveu na época, na condição de gestor e tal, então agradecendo, dizendo assim, olha, eu não lembrava mais disso, não queria lhe agradecer e tal. E veja, quem é o reverendo Francisco Leonardo, né? Francisco Leonardo Schwartz. É ninguém nada mais, nada menos que o autor desse livro aqui, esse clássico, Igreja e Estado no Brasil Holandês, de 1630 a 1654. Então, esse é um clássico sobre o período holandês no Brasil. Quem quer conhecer sobre os holandeses no Brasil não pode deixar de ler esse livro, que teve como ninguém nada mais, nada menos como orientador, o reverendo Francisco, na sua tese de doutorado, exatamente o saudoso professor Davi Gueiros. E também teve na sua banca o historiador recifense, primo de Gilberto Freire, José Antônio Gonçalves de Melo. Então, assim, é de uma importância tremenda isso que você está falando, essa questão do documento, das fotografias, desse documento ser preservado. E hoje a gente tem essas possibilidades, né, para fazer isso com mais precisão. Mas você vai falar, Esther, pode ficar à vontade. O professor Leonildo também, sinta-se à vontade, se quiserem falar. Não, eu agradeço a oportunidade e agradeço a você pela mediação. Muito bem-vindo. Ah, tá joia. Gente, então, novembro, se Deus permitir, estaremos de volta. E aí, dezembro, férias, né? Questão de descanso, janeiro também. A probabilidade de a gente ter um encontro em novembro e retornarmos ali, provavelmente entre fevereiro ou março. A gente vai ver. Mas aproveitem esses momentos, né? Então, queria aqui, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês e marcar uma data com o professor Leonildo também para participar conosco, trazendo uma contribuição aí. Quem sabe daqui para lá o seu livro não tenha sido republicado aí, reeditado, e a gente faça o lançamento por aqui, professor. Muito obrigado. Gente, um abraço, tenham uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Até a próxima. Está aí os agradecimentos de cada um. Doutor Netônio, muito obrigada pela presença, doutor João Macedo e todos aqui os queridos. Nazia Zeno, um grande abraço. Olha aí, a Nazia Zeno aí da sua terrinha, hein? Sim. Nazia Zeno foi meu amigo de turma, nós nos formamos juntos, 2001. Valeu, Nazia Zeno. Obrigada, doutor. Obrigado. Roberto. Nós que agradecemos. Doutor Leonido, um prazer, uma alegria lhe ver. Então, o livro... Esther, igualmente. Estão perguntando aqui, o livro do professor Davi Gueiros é esse aqui, ó.
o protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. Então, o professor doutor Pedro, ele vai estar fazendo a exposição desse livro, falando da importância dele, em novembro, se Deus quiser. Assim que eu tiver a data, vai ser basicamente isso, provavelmente a última quinta-feira de cada mesa que a gente está se encontrando aí, sempre nesse horário, de 7h30, mas que nunca termina de 8h30, graças a Deus por isso. A gente abusa da bondade aí dos convidados. O doutor Pablo também esteve aqui, Pablo Iglesias, ele é da UFOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e ele é especialista em impressos e relação com a maçonaria. É um tema, doutor Leonildo, que eu tenho também me interessado, né, essa relação dos protestantes, né, com a maçonaria, lá no século XIX. Muito interessante. Né? Obrigada. Um abraço, viu? Valeu, Zé. Obrigado. Professor Leonildo, lembrança aí a irmã Ruth. Será dada. Muito obrigado. Muito Nós que agradecemos. Abraço, tudo de bom para vocês. Gente, valeu.